Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 2 do curso sobre o presbiterato, o ministério do presbítero. Essa segunda aula tem como tema o presbítero na concepção calvinista. Eu sou o pastor Paulo Roberto, do presbitério de Jundiaí, da IPU, e a exemplo do que fizemos no encontro anterior, vamos agora refletir um pouquinho nessa segunda videoaula sobre a figura, o papel do presbítero, desta vez dentro de algumas considerações que dizem respeito à tradição reformada, ao presbiterianismo nascente em sua origem a partir do trabalho do reformador francês João Calvino. Apenas para lembrar o que fizemos no nosso trajeto no primeiro encontro, nós fizemos algumas considerações a partir do livro de Atos, algumas referências aos evangelhos, sobre a figura do presbítero. Nós vimos quando esse termo surgiu, qual que era a sua acepção, qual era o seu significado. Em especial, nós concluímos que o termo presbítero era usado, se comparado a um termo contemporâneo, a um sacerdote, ao que seria um padre, um pastor, a um ministro dos sacramentos, o que é um pouco diferente do sentido que nós atribuímos à palavra e ao ministério do presbítero em nossa tradição nas igrejas chamadas presbiterianas. Mas por que isso acontece, né? Por que houve essa mudança e como que o sentido do presbítero passou a designar também um segundo ministério que não o ministério da palavra, o ministério dos sacramentos que nós dedicamos aos pastores? Esse é o objetivo dessa aula de número 2, porque vamos atribuir, vamos trabalhar esse assunto dentro da perspectiva do calvinismo, da perspectiva da reforma protestante. Então, para que nós possamos começar o tratamento dessa questão, eu vou fazer um recurso, evidentemente, a Calvino, a João Calvino, que é o reformador francês, que viveu no século XVI, entre os anos 1509 e 1564, e é o responsável pela fundação da tradição que nós identificamos pelos nomes de Igreja Reformada, no caso europeu, e ou Igreja Presbiteriana, no caso da missão na Escócia, que por sua vez migrou para a América, através da América do Norte, e chegou até nós, e por isso que nós, reformados da América do Sul, recebemos o nome de presbiterianos. Nós herdamos esse nome que foi dado à igreja fundada pelos discípulos de Calvino na Escócia, em especial pelo reformador John Knox, e, por sua vez, a Escócia empreendeu missão para a América do Norte e que resultou na missão na América Central e América do Sul. Então, quando nós nos referimos à igreja reformada, queiram entender a igreja presbiteriana também, tá? Porque o termo reformado e presbiteriano dizem respeito rigorosamente na história da reforma à tradição a qual nós fazemos parte. E João Calvino, que é esse pioneiro, digamos assim, né, que é esse fundador da igreja reformada, ele tem algumas obras, sendo que um trabalho dos mais importantes, uma obra das mais referenciais do pensamento de Calvino, é a Instituição da Religião Cristã, uma obra que teve várias edições e em sua edição final, o resultado, cujo trabalho final muito se aproximou da data da morte de Calvino, ela hoje está contemplada em 4 volumes, cada qual destinado ao estudo de um aspecto da religião cristã, segundo João Calvino, e ela é para nós, se não um guia de procedimento, é uma obra simbólica e referencial quando nós nos dedicamos ao estudo da tradição reformada. E na obra Instituição da Religião Cristã, o reformador francês João Calvino nos alerta sobre a importância da ordem do governo eclesiástico. Eu vou ler para vocês só um pedacinho para que a gente tenha noção do quão importante era, na concepção de João Calvino, a ordem estabelecida no governo da igreja. Aí citamos textualmente o texto da Instituição da Religião Cristã, onde se lê:
Se todas as coisas devem ser feitas com ordem e decoro nas assembleias cristãs, e há uma referência a 1 Coríntios 14:40, então nenhum assunto deve ser com maior diligência cuidado que a constituição do governo eclesiástico, pois nada é mais perigoso que algo gerido na desordem. Vamos lembrar que Calvino estava lidando dentro da Reforma Protestante, né? Embora não o fizesse diretamente com Lutero, o contato entre esses dois reformadores pessoalmente nunca aconteceu, salvo através de intermediários, mas de qualquer forma o século XVI era marcado por um período extremamente conturbado, de muita desordem, de muita confusão, até por conta das disputas religiosas e também políticas, enfim, havidas no campo das ciências, das artes, todas elas envolvidas lá no século XVI. Então a desordem era algo que chamava bastante a atenção dos reformadores, e em particular de Calvino, que via na não manutenção da ordem um grave perigo para o futuro da igreja. Por isso ele diz, né, no final dessa citação, nada é mais perigoso do que algo gerido na desordem. Com isso, nós queremos chamar a atenção para um primeiro ponto aqui nessa nossa segunda aula, nossa segunda videoaula, que é o seguinte: dentro da tradição calvinista e, portanto, dentro da tradição reformada presbiteriana, o governo da igreja, a instituição, a regulação do governo da igreja vai ser um tema muito importante, vai aparecer em diversas formas, em diversos tratados, em diversos momentos da história da igreja, sendo que nesse momento seminal, nesse momento inicial da história da igreja presbiteriana, ele aparece com destaque na obra que eu disse ser a obra mais simbólica, mais representativa do pensamento calvinista. Pois bem, com isso em mente, eu vou usar uma figura que é bastante concreta, né, bastante histórica, para ilustrar um pouco a ideia de igreja nascida no pensamento calvinista e, portanto, a ideia de igreja que, de uma certa forma, ainda paira entre nós no governo presbiteriano. A figura que eu vou usar é a figura da cidade de Genebra, cidade para a qual Calvino, embora tenha sido francês, né, nasceu na cidade francesa de Noyon, se mudou para Genebra por circunstâncias diversas, havidas à sua época, ao seu tempo, que não valem a pena aqui serem destacadas, tá bem? Bom, a cidade de Genebra, no século XVI, o século de Calvino, era uma cidade pequena, era uma cidade era uma vila, né, em termos mais gerais, se comparada aos grandes centros cosmopolitas, digamos assim, da Europa de então. Era uma vila que reunia alguns estrangeiros, reunia agricultores, reunia um tipo de vida bastante simples, mais uma vez, se comparada às grandes cidades do século XVI havidas na Europa. Pois bem, a cidade de Genebra tinha 3 tipos de habitantes, assim considerados. Os cidadãos, que eram pessoas nascidas em Genebra, e tinham essa condição de cidadãos. Havia também os cidadãos chamados habitantes burgueses, que eram nascidos na cidade de Genebra, mas que moravam na cidade e não no campo. E eram pessoas que nós chamaríamos hoje de liberais, profissionais liberais, pessoas que possuíam algum preparo para a vida na cidade e também para o governo da cidade de uma forma geral. Esses habitantes, chamados burgueses, cidadãos burgueses, seriam aqueles que viriam ocupar postos de comando e autoridade na vida da cidade. E havia também os estrangeiros legais, que eram tolerados como tais, nascidos em outras localidades, mas que em momento algum poderiam participar de instâncias decisórias, como autoridades, como governantes. Calvino, por exemplo, quando se muda para Genebra, ao final da década de 30, ele é um estrangeiro, ele nasceu na França, ele era um estrangeiro legal, foi convidado, mais do que isso, foi instado a permanecer na cidade de Genebra, mas em momento nenhum da sua vida, Calvino participou do governo da cidade. Por quê? Porque aos estrangeiros não era dada essa condição.
Então isso é interessante porque é uma cidade que não é uma monarquia, de uma certa forma não é um principado de ordem nenhuma, como nós tínhamos em outras localidades da Europa. É uma espécie de república, ainda que muito doméstica, muito caseira, que dividia hierarquicamente os seus cidadãos, que é exemplo das outras cidades da Europa, só outorgavam cargos de comando aos homens, enfim, obedecia toda aquela estrutura europeia do século XVI. Contudo, era uma cidade, por exemplo, onde não havia rei, onde não havia monarquia, onde não havia uma certa tirania, né? A tirania era uma coisa que os cidadãos de Genebra temiam e temiam bastante. As decisões na cidade de Genebra, elas eram tomadas pelos cidadãos diretamente. Então, cidadãos ou os burgueses, né? Os cidadãos burgueses se reuniam em assembleia 2 vezes por ano e as decisões eram muito simples. Eles ou escolhiam os síndicos, que eram as pessoas que cuidavam dos distritos, ou decidiam os preços das 2 principais commodities, né? Nós chamaríamos nos dias atuais da cidade, que eram o milho e o vinho. Então era para isso que existia o conselho da cidade, o conselho municipal, que era o principal órgão de governo da cidade de Genebra. Ele era formado por 24 homens, 24 cidadãos, como eu disse anteriormente, em hipótese alguma contemplaria a figura dos estrangeiros, cidadãos ou burgueses, e esses 24 homens cidadãos formavam o conselho, que tinha um nome curioso, não era chamado de conselho municipal ou de pequeno conselho, o petit conseil, ou o pequeno conselho, ele era responsável por todo o território da cidade. Então o petit conseil era formado por 24 pessoas, 24 cidadãos, e, como eu disse a vocês, também é preciso frisar que Calvino, mesmo tendo vivido na cidade, tendo influenciado o governo da cidade em muitos aspectos, nunca o fez de maneira direta, porque ele nunca pertenceu a este conselho. A influência de Calvino se dava a partir das suas pregações, a partir da prédica, da homilia que ele levava adiante nos trabalhos dominicais da igreja, né, que mais tarde passou a ser conhecida pelo nome de Igreja Calvinista, que é a Igreja de São Pedro, no centro da cidade, tá bem? Bom, essa cidade, esse modelo de concepção da cidade inspira a igreja. Por que eu digo isso? Inspira a igreja porque a partir desse modelo de um conselho que governa a cidade, Calvino vai redigir uma obra que tem por nome Ordenanças Eclesiásticas. Ordenanças Eclesiásticas é uma obra escrita por Calvino, publicada em 1541, portanto, durante a primeira passagem. Calvino teve 2 passagens por Genebra, a primeira delas, a mais influente, né? Ele redigiu essa obra por quê? Porque ele quis separar as competências na medida em que o conselho ao qual me referi antes, o conselho municipal, possuía poderes sobre a vida dos cidadãos, inclusive de excomunhão, de suspensão das atividades da igreja. E Calvino entendia que isso era uma competência que deveria residir somente sobre as autoridades eclesiásticas, as autoridades da igreja. E o conselho da cidade, o conselho municipal, deveria se encarregar única e tão somente dos assuntos da cidade. Portanto, e aí vem a influência de Calvino, porque as ordenanças eclesiásticas vigem durante um bom tempo na cidade de Genebra. Nesse livro, Calvino, o reformador francês que atua em Genebra e inspira a fundação do presbiterianismo, ele define 4 ministérios, e aí vocês vão entender por que foi importante essa digressão na história de Genebra, para nós entendermos a função do presbítero e dos demais ministérios também na tradição presbiteriana. Os 4 ministérios instituídos por Calvino são pastores, doutores, presbíteros ou anciãos e diáconos, tá bem? Rapidamente, pelos outros 3, né? Pastores tinham a função de pregar a palavra de Deus, exortar, ministrar os sacramentos.
Os doutores eram uma espécie de mestres que poderiam ser pastores ou não, mas sua função era instruir os fiéis na santa doutrina, seriam pessoas encarregadas também da educação, seriam pedagogos da cidade. Os diáconos exercitavam a caridade através do auxílio ao pobre, ao doente, como vimos, né, de maneira muito bem exposta no curso anterior. E os presbíteros, ou anciãos, essas palavras são equivalentes, né? Em parceria com os pastores, eles formariam o consistório. O consistório era um grupo semelhante ao conselho da cidade, era um grupo formado por 12 pessoas, 12 líderes leigos, que passou a atuar na cidade de Genebra a partir de 1542, um ano depois da publicação das ordenanças eclesiásticas. E a função do consistório, vejam vocês, era vigiar as pessoas, cuidando para que frequentassem a igreja e, no caso de vida desregrada, fossem exortadas a mudar de comportamento. Essa era a função do consistório, que seria, mal comparando ou bem comparando, semelhante ao conselho das nossas igrejas. Então o consistório era formado, pensem em Genebra como uma igreja também, né, uma comunidade eclesiástica, formado por 12 membros, o pastor e outros líderes eclesiásticos, que eram os anciãos, eram os presbíteros. Então os presbíteros eram leigos, mas eram lideranças, eram anciãos da cidade. A função do consistório, paralelamente à função do petit conseil, ou seja, do conselho da cidade, se o conselho da cidade deveria cuidar da vida do cidadão enquanto tal, a função do consistório era a de cuidar da vida espiritual da pessoa, da sua relação com a igreja, tinha poderes de excomunhão, né, e poderia recomendar ao conselho da cidade punições mais severas, como foi o caso, né, foram casos diversos que houve na cidade de Genebra. Então o consistório tinha esse aspecto, digamos, de punição, de admoestação, de exortação, dentro do âmbito da vida eclesiástica. Então, é por isso que é importante a gente remeter, né, que as ideias não surgiram do nada, assim, né? Falar assim, mas o presbítero da tradição reformada é diferente do presbítero descrito no Novo Testamento. Qual que é o ponto de identidade, né? O ponto de identidade é que eram anciãos, eram pessoas de notório saber, de notório conhecimento, de vida espiritual regrada, os critérios eram semelhantes. Só que o exercício do ministério era diferente. Então, dentro da tradição calvinista, o presbítero forma o consistório, que é um órgão de auxílio ao pastor no cuidado espiritual da igreja, com todas as suas especificações. Bom, nossa intenção aqui não é fazer um grande mergulho, né, um aprofundamento na história da reforma calvinista, mas apenas passar para vocês alguns dados que consideramos essenciais para a compreensão e atualização, que é o mais importante de tudo, né? A atualização do ministério presbiteral, né, do presbítero, nas igrejas contemporâneas. Por isso, de maneira assim a amarrar as informações dadas nessa segunda aula, eu queria lembrar um aspecto importante, citar mais uma vez a instituição da religião cristã, na forma de considerações finais, sobre o presbiterato. O que Calvino afirma sobre o presbiterato? Ele afirma o seguinte, olha, 2 tipos de ministério, porém, sempre persistem: o governo e o cuidado dos pobres, 2 ministérios distintos. Cuidado dos pobres é a diaconia, né? O governo é o papel do consistório e, portanto, o papel que nós estamos aqui abordando. Aí sigo na citação. Ó. Opino que governadores fossem os anciãos do povo, escolhidos para prestarem assistência aos bispos na censura dos costumes e manutenção da disciplina. Não podemos, de fato, interpretar de outro modo o que ele diz. Aí ele faz uma citação da carta de Paulo aos Romanos. Quem preside, faça-o com diligência. Por isso, desde o início,
cada igreja contava com o seu conselho, constituído por homens piedosos, austeros e santos, aos quais, como logo veremos, estavam revestidos de jurisdição para corrigir os vícios. Que semelhante ordem não tenha sido temporária, mostra-o a própria experiência. Portanto, devemos concluir que o munus do governo será sempre necessário. E aí está a citação da Instituição da Religião Cristã também, no seu livro 2, no seu volume 2. Então, para Calvino, aí ele faz a citação da diaconia, mas no ponto selecionado para esta aula, eu estou dando a ênfase específica no aspecto do presbiterato. Para Calvino, o governo, a manutenção da disciplina, a censura dos costumes, à sua época, evidentemente, eu não estou atualizando isso ainda, né? Isso é tema para os nossos 2 próximos encontros. Para Calvino, é de fundamental importância que o governo seja mantido com ordem e decência, tá bem? Então, em resumo, a época da sua outorga, da sua, digamos, consagração enquanto tal, nos termos que nós temos hoje, a função do presbítero era vigiar a vida de cada cidadão, admoestar amavelmente aqueles que fossem apanhados em vida desregrada e, se necessário, deviam levá-los à assembleia, onde seriam disciplinados fraternalmente. Essa é a expressão que é usada nas ordenanças eclesiásticas, disciplinados fraternalmente. Pois bem, é claro que, visto dessa forma, toda a nossa ideia, né, sobre o ministério do presbiterato é evidente que precisa ser atualizada. Hoje a função do presbítero não é mais como era no tempo da Genebra do século XVI. O calvinismo, como qualquer outra instituição, precisa se aprimorar, precisa se atualizar. Nos 2 próximos encontros, nós vamos fazer justamente isso, fazer um percurso, né, do presbiterianismo no Brasil e como que a função, o aspecto do presbítero se destaca na implantação do presbiterianismo e como em nossa IPU o ministério do presbítero é visto e como que todas essas coisas vistas no Novo Testamento, e na reforma, na tradição reformada calvinista, podem ser atualizadas e aproveitadas nos dias atuais. Esse vai ser o nosso papel, o nosso principal ponto para trabalhar nas 2 próximas aulas. Então, agradeço a atenção de todos vocês e espero poder encontrá-los em nossa próxima videoaula. Grande abraço a todos.